A alquimia tem um corpo, e esse corpo são os seus postulados. Então, a alquimia tem um postulado na matriz, é uma parte do corpo alquímico. Quando a alquimia diz que tem um postulado a respeito do vitriol, da pedra oculta, do carbono, é outra parte do corpo da alquimia. Então, quando você junta todos os postulados da alquimia e você tem uma compreensão desses postulados, você tem um corpo alquímico. E aí, se você pegar tudo isso, isso aí tudo vira uma grande ciência. O corpo da alquimia é uma coisa básica num primeiro momento. E a gente vê o cotidiano, suas doenças, os elementos interiores, os ancestrais, os tártaros, as repetições padrões. Tudo isso são postulados alquímicos. Esses postulados servem para quê? Para você ir auxiliando a pessoa a caminhar, principalmente sobre essa carcaça que a pessoa tem gerada pelo dia a dia. Então, chega lá no seu consultório procurando o alquimista. Uma pessoa que tem um cotidiano e já traz sintomas e doenças. Uma pessoa que tem um cotidiano e, na base, no fundo dessas doenças, os elementos interiores estão completamente sem controle. Ou então ele já vem com toda essa carga aí do seu dia a dia, do seu cotidiano, carregando aquela ancestralidade que tira a gente do sério na nossa vida, não deixa a gente ser livre. E depois, se isso demora um tempo muito comprido, no tempo-espaço, você vai criando aquilo que a gente chama de tártaros, essa repetição desses padrões. Quando geralmente você vê o paciente chegar carregando um monte de postulado alquímico, você vê um inconsciente totalmente desmobilizado, porque a pessoa não consegue conversar com ela, a pessoa se perde, a pessoa está completamente longe desse encontro que ela tem que ter com ela mesma. A sua razão e a sua sensibilidade, eles não se entrosam, eles não conseguem conversar. E quer uma coisa pior, a negação é você estar tentando ali conversar com uma criatura e ela não consegue te ouvir, porque ela nega. Eu, por exemplo, atendi uma mulher que ela tinha dores no corpo todo, tinha 34 anos, teve diagnóstico de fibromialgia. Comecei a conversar, aí eu falei, mas e aí? Me conta um pouco a sua vida. Aí ela falou, eu saí de casa cedo. Eu digo, por que você saiu de casa cedo? É porque minha mãe era muito nervosa, ela era bipolar, e ela, quando tinha as crises, ela entrava naquele surto mais depressivo, era um depressivo agressivo. Então, ela chorava, e o que ela tivesse na mão, ela dava na gente. Então, ela batia na gente com tamanco, com sapato alto, com a cinta do meu pai. Então, ficava toda marcada. E aí era difícil, Joel, porque é uma doença. Eu falei, e é uma surra também. Não, mas coitado, doente. Eu digo, sim, mas e você, querida, que apanhava? Não, mas eu entendia. Você entendia? Quantos anos você tinha quando você apanhava? Ela falou, 7, 8 anos. Eu falei, aí você entendia. É claro que não entendia. Por quê? Porque uma criança, ela cria elementos de defesa, ela cria uma inteligência que protege ela daquilo, porque a mente dela não entra naquilo. A mente dela vai entrar quando ela tiver 15 anos, 16, 17, aparecer um cara com uma faca na mão, você sai correndo. Se uma criança vê uma pessoa com uma faca na mão e vai matar ela, ela não sai correndo. Ela acha que é uma brincadeira. E aí eu falei pra ela, isso aí não tem nada de fibromialgia. Isso aí é a surra. Você precisa tirar essa mãe de dentro de você. Você precisa tirar essas imagens, porque elas te machucam até hoje. Então a negação, às vezes, ela vem com a criança, principalmente, ela cria defesas naturais de sobrevivência. Só que lá nos 30 anos, isso vai aparecer. E ela não vai aparecer de forma consciente. Então tem que se fazer uma bela limpeza. A alquimia, ela nos insufla para que a gente busque a missão, ative o propósito, tenha mais consciência do ego e do eu. E num passo super importante e avançado, a gente consiga a individuação.